bora mergulhar na história de uma linguagem de programação que, olha, tá em todo lugar. Muitas vezes sem a gente nem se dar conta. Uma ferramenta que começou ali como um projetinho de fim de semana e que hoje é a espinha dorsal de algumas das maiores tecnologias que a gente usa. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque o Python não é só para quem programa, não. Ele impacta a vida de praticamente todo mundo que entra na internet. E as respostas para essa pergunta, elas podem surpreender bastante. Pois é, de assistir a vídeos até fazer uma busca no Google, de explorar o espaço até jogar videogame. Todas essas gigantes, de alguma forma, dependem do Python. Então, como é que isso foi acontecer? Vamos desvendar esse mistério. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Mas não, a nossa viagem não é para o Vale do Silício. A gente vai para Amsterdã, no finalzinho dos anos 80. Uma época, sabe, de computadores bem diferentes, onde programar era uma tarefa, digamos, bem mais complicada. Tudo começou com um programador chamado Guido van Rossum. Ele achava as ferramentas da época complexas demais para resolver problemas simples. Então o que ele fez? Durante as férias, ele decidiu criar algo melhor. Uma linguagem que fosse poderosa, claro, mas que também fosse fácil de ler e intuitiva. Basicamente, um projeto que nasceu da pura frustração. E aqui vem uma curiosidade sensacional. O nome não tem absolutamente nada a ver com cobras. Pelo menos, não no início. O Guido era um fanzaço do grupo de comédia britânico Monty Python. Ele queria um nome que fosse curto, único e meio misterioso. Python caiu como uma luva. É uma pergunta justa, né? Se o nome vem de um programa de comédia, de onde diabo saiu a imagem da cobra que todo mundo hoje associa ao Python? Acontece que a comunidade e o mercado simplesmente adoraram essa associação com a cobra. A famosa editora de livros de tecnologia O'Reilly, que tem essa tradição de colocar animais nas capas, lançou seu primeiro grande guia de Python com uma Python estampada. A imagem pegou tanto que virou o símbolo oficial da linguagem. E isso leva a gente para o coração da coisa, para o motivo real do Python ter ficado tão popular. Ele não é só um monte de comandos. Ele é guiado por uma filosofia muito clara. Uma das ideias centrais é a de baterias inclusas. Sabe quando a gente compra um brinquedo e as pilhas já vêm na caixa? É exatamente isso. O Python já vem com uma biblioteca gigante de ferramentas prontas para usar, o que economiza um tempo absurdo de quem está desenvolvendo. Essa frase vem de uma espécie de poema chamado O Zen do Python, que tem os princípios da linguagem. E bonito aqui não tem a ver com aparência, não. É sobre ter um código limpo, claro, elegante. Um código tão fácil de ler que quase parece um texto normal. E esse aqui, esse talvez seja o mandamento mais famoso. A linguagem sempre vai te empurrar para a solução mais direta, mais legível. Nada de caminho complicado e confuso. O objetivo número 1 é sempre a clareza. E toda essa filosofia se traduz em 4 pontos-chave. Primeiro, ele é de propósito geral, um verdadeiro pau para toda obra. Segundo, é multiplataforma, ou seja, um mesmo código roda em qualquer máquina. Terceiro, e muito importante, é de graça e de código aberto. E por último, a própria estrutura dele te incentiva a ser organizado. É uma combinação poderosa demais. Mas olha, uma tecnologia genial não é nada sem pessoas por trás, né? O Python só cresceu de um projeto de uma pessoa para um movimento global por causa da sua comunidade. E esse crescimento não foi sorte, foi construído. Começou com a missão de ensinar programação para todo mundo, o que chamou a atenção e conseguiu um financiamento super importante da DARPA, sim, a mesma agência que ajudou a criar a internet. Depois veio a Python Software Foundation para proteger e guiar a linguagem. E aí gigantes como Google e Microsoft entraram na jogada, patrocinando e consolidando o Python de vez. E com isso, a gente fecha o círculo. Toda essa história, essa filosofia e essa comunidade incrível trazem a gente de volta para aquela primeira pergunta. Afinal, onde é que essa linguagem está escondida no nosso dia a dia? Bom, para começar, aqui mesmo, onde muita gente pode estar assistindo a isso, o YouTube. A plataforma nasceu usando Python e continua usando até hoje para dar conta dessa escala absurda de vídeos e de tráfego. E o Google, desde o comecinho, o lema deles era Python onde a gente pode, C++ onde a gente precisa. Aqueles primeiros robozinhos que varreram a internet para criar o buscador do Google, adivinha só, escritos em Python, pela rapidez que ele oferecia. E é aqui que a gente vê o quão versátil ele é. De um lado, a NASA usa Python para cálculos científicos super complexos. Do outro, a Industrial Light and Magic, a empresa por trás dos efeitos de Star Wars, usa a mesmíssima ferramenta para criar sabres de luz e naves espaciais, ciência de foguetes e ficção científica, lado a lado. E claro, o impacto chega no mundo dos games.
Clássicos como Battlefield 2 e Civilization 4 usaram Python para controlar a lógica do jogo e, o que é mais legal, para permitir que a comunidade de jogadores criasse os famosos mods, aquelas modificações que todo mundo adora. Quando a gente para e olha para essa jornada toda, tem uma lição fundamental que fica muito clara. Tudo isso, toda essa revolução, começou com um único programador que só queria um jeito mais simples de trabalhar. E essa busca dele pela simplicidade não só resolveu o problema dele, como acabou dando poder para milhões de pessoas no caminho. E essa é a grande mensagem do Python. Ao tornar a tecnologia mais acessível, mais fácil de entender, ele não criou apenas uma ferramenta. Ele abriu as portas da inovação para um monte de gente, de cientistas a artistas que agora conseguem tirar suas ideias do papel. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A história do Python não é só sobre código. É sobre o poder de uma boa ideia executada de um jeito simples e claro. E nos faz pensar, qual será o próximo grande problema do mundo que vai ser resolvido por alguém que está simplesmente tentando descomplicar as coisas?